Pai Todo-Poderoso, tenha sempre compaixão de todos nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, pelos méritos e ensinamentos de São Domingos, vinde em socorro da vossa Igreja, e o grande pregador da vossa verdade seja nosso fiel intercessor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los do Egito, da terra do Egito, e que os violaram. Mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei do seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei o vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Pois não são de vosso agrado o sacrifício, e se oferem no holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma que lhe dei. Não desprazeis um coração arrependido. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje todos os nossos padres estão na ordenação sacerdotal, na ordenação presbiteral do diácono e um dos nossos diáconos. Então, pela ausência dos padres, estamos nós aqui celebrando a palavra de Deus, e não deixa de ter a importância de uma palavra proclamada durante a celebração da Santa Missa. É a mesma palavra, é a mesma Eucaristia, com a diferença apenas da consagração da Eucaristia que vai ser entregue a nós. Então, com o poder da palavra de Deus e da misericórdia de Deus, nós ouvimos essa palavra. Ouvimos a primeira leitura, que foi retirada do livro do profeta Jeremias. E essa leitura do profeta Jeremias, ela traz duas coisas bem interessantes para nós, e que ela liga o Antigo ao Novo Testamento. A primeira coisa é quando Deus revela ao profeta já o que vai acontecer no Novo Testamento, acontecendo ao nascer de Jesus. Então, ele revela a aliança, a nova e eterna aliança em Jesus, porque a primeira aliança havia sido quebrada pelo povo de Deus, quando eles traíram a Jesus, quando fizeram o bezerro de ouro, e aí traíram a aliança. Mas Deus promete a Jeremias, nessa revelação, algo muito importante que vale a pena a gente retratar. Primeiro ele diz: imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de revelar e escrevê-las em seus corações. E é uma promessa maravilhosa a cada um de nós. Escrever a sua lei não mais em tábuas, mas agora dentro do nosso coração, dentro de nossas entranhas, para que todo o nosso ser possa falar do amor de Deus sem ter que olhar as tábuas da lei. É a nova aliança já proposta a Jeremias que iria acontecer com Jesus no Novo Testamento ao nascer para a salvação do mundo. A segunda coisa que foi proclamada para Jeremias: reconhecerão o meu nome todo ser, do pequeno ao grande, todos conhecerão o meu nome. Então todos iriam conhecer, porque na época do Antigo Testamento nem todos conheciam o amor de Deus como deveria ser, e só no Novo Testamento, quando Jesus veio, ele pôde proclamar quem era Jesus, quem era Deus no meio de nós, no meio do povo. E aí a gente entra no Evangelho que foi proclamado, que nós ouvimos. Jesus estava em Cesareia de Filipe, numa cidade onde muitas pessoas foram para escutar Jesus e comentavam muito a respeito de Jesus. Quem era aquele homem? Quem era aquele jovem que fazia milagres? Quem era aquele jovem que fazia tanta coisa diferente no meio do povo? Então Jesus reúne os seus discípulos e pergunta: o que dizem o povo? Quem dizem o povo que eu sou? E aí eles dizem: alguns dizem que tu és Elias, que és Jeremias, que és João Batista, ou um outro profeta, ou algum dos profetas. Mas Jesus não estava muito interessado na opinião do povo.
Jesus queria saber deles: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, nessa narrativa de Jesus, existem dois caminhos. O primeiro caminho, do povo que faz a comparação, a escolha, a opção de dizer quem é Jesus. E a segunda é a verdade. E aí, Pedro levanta-se no meio dos discípulos e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é nessa hora que Jesus faz uma revelação a Pedro, que todos os outros discípulos ficaram, acho que, admirados. E Jesus vira para Pedro e diz: falaste bem, mas não foi por homem nenhum que você falou, foi o meu Pai que revelou isso a você. Então Pedro falou a verdade, e por ter falado a verdade, Jesus diz a ele: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então foi um grande elogio que Pedro recebeu por ter revelado quem era Jesus. Quem era Jesus, mas revelado por Deus, pelo Pai do Senhor. Então, logo em seguida, Jesus vai e revela a seus discípulos que vai ser preso, que vai ser condenado, que vai sofrer muito pela salvação do povo, mas que vai ressuscitar no terceiro dia. Então é nessa hora que Pedro inverte as coisas. Pedro quer se tornar, ele fala como se tornasse, como se fosse o Senhor. Pedro era um discípulo, Jesus o mestre, mas Pedro repreende a Jesus, chama-o à parte e diz que Deus não permita que isso aconteça. Então Jesus novamente fala com Pedro e diz: afasta-te daqui, afasta-te de Satanás, porque tu falas o que os homens pensam, das coisas dos homens, e não das coisas de Deus. Então, o que nós podemos trazer desse evangelho para a nossa realidade? A fé de Pedro. Pedro era um homem como nós, era um homem que foi chamado por Deus para segui-lo e recebeu de Deus, de Jesus, uma missão muito importante: a de conduzir o povo de Deus e a de levar a sua palavra. Mas Pedro